Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina dos Jovens aqui no canal Adventismo Vivo. Meu nome é Estevam Negreiros e no vídeo de hoje nós estudaremos a lição de número 4, que tem como título Comunhão. Nas lições passadas, nós estudamos alguns sacrifícios, ofertas apresentados aqui no livro de Levítico. E agora nós estudaremos o sacrifício que tem vários nomes, um outro tipo de sacrifício. Um tipo de sacrifício que é o mais diferente de todos os outros. Ele tem vários nomes. Ele pode se chamar de sacrifícios pacíficos, sacrifícios de comunhão, ou ofertas pacíficas, ou ofertas de comunhão. Então nós estudaremos neste vídeo este tipo de sacrifício, este tipo de oferta. Veremos qual é a relação desses sacrifícios com o antítipo, que é Cristo Jesus, e como ele se aplica à nossa vida prática. Mais precisamente, a lição traz diversas aplicações com relação à comunhão. Como nós podemos manter a comunhão como um corpo de Cristo? Nós sabemos que, infelizmente, hoje a igreja é muito polarizada. Qual é a solução? Qual é o problema, a raiz desse problema? Qual é a solução para que nós vivamos em comunhão? Então vamos para o nosso estudo. Quando as pessoas escutam sacrifícios pacíficos, sacrifícios de comunhão, principalmente com a ênfase que foi apresentada aqui na lição da Escola Sabatina, com relação à unidade, com relação à comunhão entre os membros da igreja, muitas vezes essas pessoas são levadas a pensar, e no começo eu fui levado a pensar dessa forma, que esse tipo de sacrifício era para pagar algum pecado em que a pessoa cometeu algum ato que causou desunião, que causou discórdia. Então a pessoa foi lá, causou algum problema relacionado à desunião, cometeu algum pecado desse tipo e teve que oferecer esse tipo de sacrifício. Mas, na verdade, esse tipo de sacrifício ou oferta de comunhão, sacrifício pacífico, ele não era para perdoar um pecado, não era para o pecador, olha aqui, Deus, por favor, me perdoe por esse pecado. Na verdade, esse sacrifício, e também chamado de oferta, porque na verdade não era um sacrifício pelo pecado, tinha três motivos principais. A lição, ela não foca muito nessa parte em específico, na parte do tipo e o antítipo, nessa parte mais detalhada em si do ritual. Então eu não vou abrir aqui todos os textos, mas as referências estarão ali no slide, para vocês. Bom, Levíticos capítulo 7, versículo 12 e 16, traz três dos motivos pelo qual esse tipo de sacrifício e oferta era entregue ao Senhor. O primeiro era em forma de uma ação de graças, ou seja, em forma de agradecimento. O segundo era uma oferta voluntária, ou o terceiro também era para ratificar, era para confirmar, para selar um voto que foi dado. Isso nós vemos de forma muito clara, por exemplo, no concerto do Sinai, onde Moisés ele vem com a lei de Deus, com todos os estatutos e juízos, e aquele momento grande onde todos iriam dar o voto ali de que realmente iriam obedecer os mandamentos, a lei enviada por Deus, eles vão lá e oferecem um sacrifício pacífico como uma forma de firmar um voto. Nós vemos também quando Davi ele traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, nesse momento eles também oferecem sacrifícios pacíficos, ou seja, uma oferta de graça, de agradecimento ao Senhor. Então, esse era o objetivo principal das ofertas pacíficas. Era uma oferta, não um sacrifício pelo pecado. É por isso que essa era a única oferta, o único sacrifício, o único sacrifício em que o cordeiro era morto e que poderia ser comido a carne deste animal. E nós já vamos entender como ele era comido. Ele não era comido de forma indiscriminada e cada detalhe do ritual de comer esse sacrifício apontava para Cristo. Vamos então fazer aqui o tipo e o antítipo desse tipo de sacrifício. Nós já vimos que toda a oferta, todo o cordeiro, toda a oferta de manjares, também o alimento, tinha que ser sem defeito, o melhor que tinha. Isso tipifica a vida de Cristo, que Cristo deveria ser perfeito, não poderia ser encontrado uma mácula em seu caráter. Logo mais, esse cordeiro, essa oferta era morta pelo pecador, simbolizando, tipificando a morte de Cristo que morreria pelos nossos pecados, e a partir daqui começa um desenrolar diferente dos outros sacrifícios. Inicialmente, quando o cordeiro era morto, a gordura era separada da carne e ela era queimada.
Isso simbolizava o quê? A gordura representa o pecado. Então, quando a gordura era separada e queimada, isso tipificava que o pecado deveria ser separado da vida do pecador, para que houvesse uma vida de comunhão, uma vida de união, de unidade. Era necessário que o pecado fosse afastado e queimado, para que ele deixasse de existir na vida do fiel, na vida do adorador. Logo após isso, o peito e o ombro do animal era entregue ao sacerdote. Isso simbolizava que após abandonar os seus pecados, esse pecador, esse adorador, deveria encontrar abrigo nos braços, nos ombros, no peitoral de Jesus. É por isso que o peito e o ombro era entregue ao sacerdote. Além disso, também a queixada deveria ser entregue também ao sacerdote, simbolizando que Cristo seria esbofeteado por nossos pecados, que seu rosto seria cuspido por causa de nós. Além disso, a carne do cordeiro poderia ser comida apenas após 1 ou 2 dias após o sacrifício. Isso simbolizava que durante o primeiro e o segundo dia, Cristo estaria na tumba. Mas após o terceiro dia, não poderia ser comido o cordeiro. Não poderia ser comido a carne, porque Cristo já ressuscitaria no terceiro dia. Além disso, há um ponto muito importante e interessante para a lição dessa semana com relação aos sacrifícios pacíficos. Como a carne ela poderia ser comida até o segundo dia, ninguém conseguiria comer sozinho um cordeiro. Ninguém conseguiria comer sozinho o sacrifício. Então é por isso que as famílias se reuniam, eram convidados amigos para que, dentre o primeiro ou o segundo dia, fosse comido o sacrifício. Há uma questão mais profunda com relação ao primeiro e o segundo dia. O segundo dia era uma situação específica, era algo que não era muito comum. Então, na verdade, a maior parte dos sacrifícios, eles eram comidos no primeiro dia. E uma pessoa só não conseguiria comer um cordeiro inteiro apenas em um dia. Então, era chamado a família e ali eles tinham um momento de comunhão, um momento de unidade, um momento de alegria. É por isso que a lição desta semana traz como foco como manter a unidade, a união entre nós, membros da igreja. Infelizmente, o cenário que nós vemos hoje entre o povo de Deus, entre a igreja adventista do sétimo dia, é uma completa desunião. Nós temos diversos polos, diversas ideias que não se toleram. Tem os conservadores, tem os liberais, tem um lado, tem o outro, um ataca o outro ataca o outro. E aquela união que foi vista pelos apóstolos, que foi vista entre os apóstolos, entre a igreja primitiva, infelizmente nós não vemos hoje. Mas como nós podemos sair desse ponto de completa desunião para um ponto onde nós estaremos todos unidos, prontos para receber o Espírito Santo, a chuva serôdia? O que é que nos está faltando? É isso que nós entenderemos aqui hoje. Nós entenderemos qual é a origem da desunião, da falta de unidade e qual é a origem da comunhão. O que nós temos que nós devemos eliminar e o que nós não temos que nós precisamos agarrar, que nós precisamos conseguir. Vamos iniciar então tentando entender qual é a origem da desunião, da falta de unidade. Vamos abrir aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que nos traz uma pista muito importante. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ou seja, onde há egoísmo, ambição egoísta, há confusão. Confusão é o antônimo de harmonia, de unidade, de comunhão. Então, onde não há comunhão, onde não há unidade, há egoísmo, há ambições egoístas. Então, nós temos uma pista, que o problema é o egoísmo. A lei que sempre regeu o céu, que manteve o céu em harmonia por tantos milhares de anos, foi a lei do amor, o fundamento do trono de Deus, onde cada um não vivia para satisfazer a si mesmo, mas para satisfazer a vontade de Deus e a necessidade do próximo. Enquanto o princípio do amor regeu o céu, todos viviam em perfeita harmonia, em perfeita alegria, em perfeita unidade. Mas chegou um anjo chamado Lúcifer,
e ele quis mudar um pouco em sua vida esse princípio do amor, esse princípio da entrega, esse princípio da abnegação. Nós vemos isso em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o princípio que regia o céu, de amor a Deus, a vontade de Deus, a necessidade do meu próximo acima de mim mesmo, foi substituída por eu acima, eu subirei, eu estarei em cima, e eu. E na verdade, isso é o egoísmo. Amor, como eu já disse diversas vezes aqui nos nossos estudos, amor é abnegação, é sacrifício, é não pensar na minha própria vontade, não pensar no meu próprio gosto, não pensar no meu bem-estar, mas pensar na necessidade do meu próximo, na vontade de Deus. Isso que é o amor, é sacrifício. E o antônimo de amor, muitas pessoas acham que é ódio, que é raiva, não. O antônimo de amor, o contrário de amor, é egoísmo. Enquanto um lado, o amor, pensa na vontade do próximo, na vontade de Deus, o egoísmo pensa na minha própria vontade. Então, o que causou toda a desunião no céu, a raiz da desunião, foi o quê? Foi o egoísmo. Foi pensar no meu próprio gosto, na minha própria vontade, no meu eu. O grande problema da desunião e de todo o pecado é o meu eu. Veja só que o espírito de profecia confirma isso. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes. Apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Mas você pode estar se perguntando, mas Estevão, é só isso? É só o egoísmo? Eu conheço outras causas para a desunião e realmente há outras. Por exemplo, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, diz algumas outras que nós vamos entender aqui. O Gálatas aqui, o capítulo, não está falando necessariamente da desunião, mas você vai ver que cada palavra que é mencionada aqui realmente causa desunião. Veja aqui comigo. Ora, as obras da carne são manifestas: ódio, discórdia, ciúmes, ira, dissensões, facções e inveja. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o ódio causa desunião? Causa. A discórdia causa desunião? Causa. O ciúme também, a ira também, a dissensão, as facções, tudo isso causa desunião. Mas se você ver e analisar bem, cada um desses pecados tem como origem o egoísmo. Por exemplo, a inveja. A origem da inveja é puramente o egoísmo. A pessoa diz, eu que merecia estar nesse lugar. Essa pessoa não merecia, eu que queria estar aí. O ciúme. Como eu queria que essa pessoa me amasse. Como eu gostaria de estar naquele local. Por exemplo, o ódio. O ódio provém também do egoísmo. Como essa pessoa me machucou. Como essa pessoa me machucou diretamente ou indiretamente. Eu me ofendi. Então você veja que todos esses pecados têm como origem no gosto próprio, no pensar em si mesmo. Então, não fica dúvidas que a origem da desunião é o egoísmo. E veja aqui como Ellen White diz de forma clara isso neste texto. O egoísmo é a essência da depravação e devido a se terem os seres humanos submetido ao seu poder sobre os seus semelhantes, afastando-se de Deus e de seus semelhantes em seu egoísmo, segue suas irrefreadas inclinações. Veja bem, o egoísmo tem causado discórdia na igreja, enchendo-a de ambição não santificada. O egoísmo destrói a semelhança com Cristo, enchendo o homem de amor próprio, leva a contínuo afastamento da justiça. Então, nós entendemos, o egoísmo é o que causa a desunião. Agora, qual é a origem da união, da unidade? O que é que une todas as pessoas, na verdade, que deveria unir todas as pessoas? Eu já falei antes, que o que regia o céu, o que mantinha o céu em harmonia era o amor.
E nós vemos também isso de forma muito clara na Bíblia, no espírito de profecia. Veja só aqui um texto. Buscai unidade, cultivai o quê? Amor e conformidade com Cristo em tudo. Ele é a fonte da unidade e da força. Não tendes, porém, buscado a unidade cristã para entretecer em amor os corações. O amor semelhante ao de Cristo une coração a coração. Traz harmonia e unidade. Todos que têm uma ardente e viva fé no Salvador, todos quantos trabalham desinteressadamente no serviço do Mestre, portam credenciais de que Deus enviou seu Filho a este mundo. Então, o que causa a unidade, o que une coração com coração, é um amor igual ao de Cristo. Mas qual é o amor igual ao de Cristo? Que amor é esse? Nós sabemos que não é uma paixão, que não é um sentimento. Veja aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, Cristo está falando aqui, se a pessoa bate numa face, vira outra. Se a pessoa rouba sua túnica, dá um manto também. Mas como assim? Não é olho por olho, não é dente por dente. Se a pessoa me roubou, eu tenho que dar um troco nela. E essa é a lógica humana. Essa é a lógica do egoísmo. Eu estou preocupado comigo mesmo. Eu estou preocupado com os meus gostos, com os meus interesses. Mas Cristo vem e esquece seu interesse. Na época, era direito dos israelitas, olho por olho, dente por dente. Se a pessoa arranca um olho seu, você tem o direito de arrancar o outro olho dela. Mas o que Cristo veio falar? Esquece seu direito, meu amigo. Para de ficar pensando em você mesmo. O reino de Deus é dos que se abnegam, é dos que se entregam. Não é da pessoa que fica procurando o seu próprio interesse. Você deve procurar o interesse daquele que é do alto. É isso o que Cristo está apresentando. E é esse o amor que está nos faltando. Mas como funciona esse princípio que Cristo nos mostrou de forma prática, prática mesmo, hoje no nosso tempo? Na época de Jesus havia o olho por olho, dente por dente, mas hoje como funciona? Eu vou ler aqui uma série de textos mostrando o que é o verdadeiro amor. Qual é a atitude de uma pessoa que tem o verdadeiro amor? E eu vou comparar com a minha vida, você compara com a sua vida, e nós vamos fazer uma autoanálise para ver se realmente nós temos tido o amor de Cristo em nós ou o egoísmo. Vamos lá. Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Quantas vezes eu e você já olhamos aquele pastor que olha de frente pra gente, aquela colega que olha de frente pra gente, aquele colega a gente pensa, essa pessoa tá me perseguindo, essa pessoa aqui é o meu mal. Então veja que nós muitas vezes damos más intenções para os motivos e os atos dos outros. Essa pessoa fez isso daqui porque ela estava querendo me prejudicar. Quantas vezes nós falamos isso? Não, mas todas as evidências estão mostrando isso. Mas o amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções e motivos dos atos dos outros. Veja bem, nós não falamos que isso está certo. Não, essa pessoa fez certo. Não. Os atos podem ser errados, mas eu não vou falar, essa pessoa fez isso daqui para me prejudicar, essa pessoa fez isso. Não. Não. O amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Outro exemplo, o amor nunca exporá desnecessariamente as faltas dos outros. Não escuta com avidez os relatos desfavoráveis, mas procura trazer à mente algumas boas qualidades do difamado. No meio liberal e no meio conservador, quão rápido as fofocas circulam. Acontece alguma coisinha e todo mundo já sabe. Mas eu não sou a pessoa que fala a fofoca, eu não sou a pessoa que conta a fofoca. Mas o amor igual ao de Cristo também não escuta. A gente não fala, mas fica lá, opa, pode falar, eu estou escutando. O espírito de profecia diz que quando alguma fofoca seria contada para Cristo, Cristo ele fugia. Eu não quero escutar fofoca.
Esse é um amor igual ao de Cristo. Outro exemplo, o cristão não hesita em falar claramente e com firmeza quando a ocasião exigir, mas cada palavra e ato seu será temperado com uma cortesia tão gentil, tão semelhante à de Cristo, que ninguém se sentirá ofendido. O verdadeiro cristão, que tem o verdadeiro amor, quando ele repreende alguém, é da mesma forma que Cristo fez. As pessoas, mas Cristo ele pegou o chicote, mas quando nós vemos ali no Desejado de Todas as Nações, Cristo fez isso com lágrima nos olhos, com uma voz fraquejante, clamando as pessoas para mudarem. E o que acontece com nós cristãos quando o sangue sobe? A gente fala mesmo, a gente fica bravo, a gente não fala palavrão, não falamos palavrão, mas eleva o tom da voz. Mas aqui o verdadeiro cristão que tem o verdadeiro amor fala com firmeza, clareza, mas cada palavra está temperada com uma cortesia tão gentil, tão semelhante a de Cristo, que ninguém será ofendido. Eu e você temos o verdadeiro amor? Mais um. O amor não apenas suporta as faltas dos outros, mas se submete alegremente a qualquer sofrimento ou inconveniência que tal tolerância torne necessário. Muitas vezes nós abandonamos as nossas vontades. Tá bem, pode fazer da sua forma. Mas quando a forma do nosso amigo der errado, olha, eu te avisei, meu amigo, eu te avisei. Não era para você fazer isso. Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez com a gente. Quando nós temos atitudes, pensamentos, nós não estamos falando apenas de palavras, mas pensamentos assim, nós não temos o verdadeiro amor em nosso coração. Nós não estamos sendo verdadeiros cristãos. E é por isso que nós não vemos unidade entre nosso povo. Imagine se cada adventista atribuísse a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Imagine só. Imagine se cada adventista tampasse o ouvido para qualquer tipo de fofoca e não proferisse nenhuma fofoca. Imagine se cada cristão, se cada adventista, quando fosse repreender alguém, falasse com tom de choro, falasse de uma forma tão gentil que ninguém seria ofendido. Imagine só. Imagine se cada adventista, se cada cristão suportasse as faltas dos outros de forma alegre. Imagine só. Eu pergunto, nós teríamos união ou desunião? Mesmo com divergências de ideias, nós teríamos união ou desunião? O problema é que nós não temos o amor de Cristo. Cristo não está habitando em nós. É por isso que nós não vemos união, unidade. Mas você pode estar pensando, mas Estevão, você colocou aqui coisas naturais do ser humano. Todo mundo tem, não tem como. Como é que eu não vou pensar mal do meu irmão? Como é que eu não vou ter esses pensamentos aí que você falou? E realmente, o nosso coração é egoísta, enganoso é o coração mais que todas as coisas. É por isso que nós precisamos de uma pessoa. Nós mesmos não conseguimos mudar, não conseguimos ter o verdadeiro amor. Nós temos o falso amor, o egoísmo disfarçado de amor. O egoísmo buscando a sua própria salvação, buscando estar bem diante da igreja. Mas só Cristo pode nos implantar este verdadeiro amor, implantar este verdadeiro amor no coração. Veja aqui Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, que fala justamente sobre unidade, sobre união. Como nós conseguimos essa união? Como nós conseguimos ter esse amor dentro de nós? Mas, seguindo a verdade em amor, veja só, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguindo em amor, seguindo a cabeça que é Cristo Jesus, versículo 16, de todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Aqui, Paulo está falando da igreja. O corpo é a igreja, a cabeça é Cristo. Então, para que o corpo esteja totalmente unido, para que o corpo ele se edifique a si mesmo, para que o corpo cresça, para que a igreja cresça, evolua de verdade, é preciso que nós andemos em amor, que nós andemos em Cristo, que nós sigamos a cabeça que é Cristo Jesus. Veja só o que Ellen White diz sobre isso daqui. Quanto mais íntima a nossa união com Cristo, tanto mais íntima a nossa união uns com os outros. A discórdia e o desafeto, o egoísmo e a presunção lutam pela supremacia. Estes são os frutos de um coração dividido, aberto às sugestões do inimigo
das almas. Satanás exulta quando lhe é possível semear dissensões. Quanto mais unidos a Cristo, mais nós teremos esse amor, mais nós seremos mais abnegados, mais nós seremos corteses, alegres e tudo que a gente já falou até agora. Eu não sei se você já viu o triângulo que ele é frequentemente apresentado em palestras, em sermões, sobre casais, sobre relacionamento. Funciona da seguinte forma: há um triângulo, no topo do triângulo, da pirâmide, está Deus e nas outras extremidades estão o homem e a mulher. Quanto mais longe de Deus, quanto mais no fim da pirâmide, na base da pirâmide, estão os cônjuges, mais longe eles estão de Deus e, consequentemente, mais longe eles estão um do outro. Mas quando cada um vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mais perto de Deus, automaticamente eles vão se unindo. E quando eles estão lá no topo, cada um perfeitamente ligado a Cristo, automaticamente todos eles estão unidos, em perfeita harmonia. Da mesma forma funciona a igreja. Enquanto cada membro está longe de Cristo, está ali o mais longe possível, na base da pirâmide. Ou quando mesmo nós estamos no meio da pirâmide, assim uma distância. Mas quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais unidos nós também estaremos. Essa é a única maneira. Não adianta nós fazermos dinâmicas, não adianta nós fazermos visitações, trazermos sermões sobre a questão da união, não adianta. Claro, essas coisas são muito boas, mas não adianta nada disso sem o amor igual ao de Cristo. Sem esse amor não haverá união. Sem a abnegação, entrega de cada um, não haverá união. Além disso, Paulo ele dá uma ênfase de que nós nos esforcemos para manter a união, para manter a comunhão. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 3 e 6. Veja aqui: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, Paulo está falando, esforcem-se diligentemente com todas as suas forças para manter o corpo unido, para manter a igreja, o corpo representa a igreja, em um só Espírito, em uma só unidade. Esse é o plano, é o objetivo de Deus. Há um outro versículo também, em Romanos capítulo 14, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, como funciona esse esforço? É da mesma forma que eu já comentei. É abnegando, é abandonando os seus direitos, abandonando as suas vontades em prol de outro. Por exemplo, veja só esse texto aqui. O cristão é sempre cortês, está disposto a negar a si mesmo e ceder em suas opiniões pessoais sobre assuntos de menor importância, a fim de que, com todo o amor fraternal, ele coopere animadamente com outros. Ou seja, o cristão, ele não procura os seus próprios interesses, os seus próprios desejos específicos, ele está mais preocupado com a harmonia, com a união. Mas lembrando que, em primeiro lugar, ele está preocupado com a vontade de Deus. Quando não envolve princípios estabelecidos pela Bíblia, aí eu posso abnegar dos meus gostos, das minhas vontades. Por exemplo, Cristo, ele não deveria, pela lei, pagar ali o imposto para César, porque ele era um profeta. Mas mesmo assim, para não causar confusão, o que Cristo fez? Ele foi lá, entregou o dízimo. Cristo, é meu direito? Tudo bem, mas pode pegar aí. Eu não preciso. Para mim é mais importante a unidade do que o meu próprio direito. Eu vou dar um exemplo que acontece muito entre as igrejas mais antigas, né, e as igrejas mais novas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca tive uma experiência muito boa com a gravata. Eu não sei porque gravata não... Assim, parece que me sufoca, assim, não sei, eu não me acostumei ainda com a gravata. Eu sempre ando com o blazer, com a calça social, com o calçado social, com uma camisa social, com suéter, mas ali a gravata é um pouco difícil. E sempre quando eu vou pregar numa igreja de mais idosos, eles sempre pedem para que eu coloque a gravata. Estevam, coloque aqui a gravatinha, por favor. O que eu vou fazer? Não, mas veja bem, não está escrito na Bíblia, nem no espírito de profecia, que é necessário usar gravata, então eu não vou usar. Não, se eu usar a gravata vai ajudar a manter a união, eu vou fazer. Eu usando a gravata eu não vou estar quebrando nenhum princípio da Bíblia, nenhum princípio do espírito de profecia. Então eu vou colocar. Aí quando eu tenho a oportunidade de ir a uma igreja
que não tem preocupação com isso, que não exige eu vou lá e com sempre bem arrumadinho, mas sem a gravata. Quando eu vou a uma igreja bem simples, geralmente em uma espécie de favela, alguma coisa assim, eu evito usar o suéter, uma roupa um pouco mais elegante para o público ali, para que eu esteja mais de acordo com a realidade deles. Então a gente vai fazendo as alterações, veja, não pensando no meu próprio gosto, porque se eu fosse pensar no meu próprio gosto, eu estaria pregando de tênis e roupa de esporte, que é uma roupa confortável, roupa de esporte, exercício físico. Mas veja que esse não é o foco. O foco não é pensar na minha própria vontade, não é o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu penso. Não. O foco é fazer a vontade de Deus, amar o meu próximo como a mim mesmo e manter a unidade na igreja. Mas eu vou deixar aqui bem claro, isso quando não envolve princípios. Quando há uma música que não é correta, que é tocada, a nossa ação deve ser não participar. Quando os amigos ali da igreja vão tomar uma cerveja, alguma coisa assim, não, eu vou para manter a unidade. Não, eu estou quebrando um assim diz o Senhor. Então, quando envolve princípios, nós não abandonamos. Mas quando não envolvem, eu posso abandonar os meus direitos, as minhas vontades, os meus gostos em prol da unidade. Há um outro ponto importantíssimo sobre o assunto da união que eu gostaria de comentar antes de finalizar. Eu não sei se você se lembra, Cristo, antes de ser julgado, onde aconteceu todo o seu processo final aqui nessa terra, ele foi ao monte orar com seus discípulos. Aquele episódio em que os discípulos foram para orar, mas dormiam, Cristo voltava, olha, levantem-se e orem. E nessa oração, ou seja, a oração final de Cristo, onde ele pôde, assim, separar esse momento para isso, nos outros momentos, com certeza, Cristo estava em oração mais mental, mas no momento, a última oração que ele realmente parou para orar, nós encontramos nesse momento em específico, que se encontra em João capítulo 17. E nessa oração, Cristo ele ora por unidade. Uma boa parte da oração, Cristo ele não pede, novamente mostrando o princípio do amor por si mesmo. Ele não pede para que as chicotadas não doam. Ele vem e pede em prol de outro, em prol dos seus discípulos. Veja só aqui o que ele diz sobre a unidade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vemos aqui o mesmo princípio. Cristo, ele pede que haja unidade, e para que haja unidade, todos têm que estar em cima da pirâmide, todos têm que estar em Cristo. É isso que Cristo pede. Mas a parte que eu quero chamar a sua atenção, é o final do versículo, que diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como assim? O texto aparentemente nos diz, para que o mundo acredite em Jesus, a igreja precisa estar em unidade. Cristo ele vem, por favor, ó Deus, mantenha a unidade na igreja, para que o mundo creia em mim. Como que funciona isso? É realmente assim? É literalmente o que está dito. Para que o mundo acredite na igreja, não é necessário estritamente evangelismo, não é necessário estritamente a pregação da palavra, porque mais do que palavras são os atos. Por exemplo, guardar o sábado. Quantas outras denominações guardam o sábado? Os judeus, uma quantidade enorme e uma população bem relevante na sociedade, os judeus guardam o sábado. Quem mais? Tem alguns batistas que guardam os sábados. Movimentos dissidentes da igreja adventista que guardam os sábados. Quando a gente guarda o sábado, qual vai ser o nosso diferencial? Ser vegetariano. Olha só a quantidade de pessoas que são hippies, que acreditam em questão de espiritualismo, ou que são até pessoas ateias e que muitas vezes têm uma alimentação mais saudável que a nossa. Então, não vai ser esse o nosso diferencial, claro. Nós teremos todos esses pontos, todas essas doutrinas, mas o verdadeiro diferencial que vai chamar a atenção do mundo vai ser o amor impresso em nós. Quando eu e você não resistirmos, quando eu e você atribuirmos a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros, é aí que as pessoas, esse povo é diferente. Quando eu e você, em situações que exigem repreensão, repreendermos, não nos iremos, fiquemos bravos, mas repreendemos
de forma gentil, de forma firme, mas gentil, que não ofenda ninguém, é aí que o mundo verá e olha, esse povo é diferente. Quando o verdadeiro amor, que nós já vimos outros exemplos, habitar em nós, quando nós refletirmos esse amor, é que realmente o mundo verá, olha, esse povo realmente é um povo diferente. Quando isso acontecer, veja só aqui, a evidência que o mundo não pode resistir, nem contradizer que Deus enviou Jesus ao mundo como seu Redentor está no quê? Na unidade da igreja. Sua unidade e harmonia é o argumento convincente. Por isso, Satanás está constantemente em ação para impedir essa harmonia e união, para que, ao testemunharem as intrigas, lutas e dissensão, os descrentes se tornem desencantados com o cristianismo e se firmem na descrença e infidelidade. Deus é desonrado por aqueles que professam a verdade, enquanto estão em desacordo uns com os outros. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o homem se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e virtude de Cristo e ao seu poder de tirar o pecado. E há diversos outros textos aplicados em outras situações, por exemplo, Ellen White chega a dizer que o sermão mais convincente também é uma família unida. O sermão mais convincente não é eu estar gravando um vídeo aqui, não é eu pregar num sábado, numa quarta-feira, mas é a minha vida diária. E o problema nosso é porque a gente prega muito bem, a gente fala muito bem, a gente tem a doutrina perfeita do santuário, da lei de Deus, do sábado, a gente tem tudo nas mãos. Nós temos a verdade nas mãos. Só que qual é o problema? Nós temos a verdade, mas a prática, nós pregamos o Evangelho, mas nós não vivemos o poder transformador do Evangelho. Nós não vemos o amor igual ao de Cristo em nós. Nós não podemos ter esse amor por nós mesmos. Nós somos egoístas, mas Cristo ele pode implantar esse amor que subsista à mais feroz das tentações. Cristo ele foi manso, cortês, gentil durante toda a vida. Da mesma forma, eu e você temos essa maravilhosa oportunidade. Cristo ainda não voltou, porque nós não refletimos perfeitamente o seu caráter. E o convite de Deus para mim e para você hoje é para que nós nos apeguemos a Ele, para que nós digamos, olha Cristo, nós temos a verdadeira doutrina, mas nos falta o poder. Não para pregar o Evangelho em forma de pregação, mas o poder em nossa vida, para pregar o Evangelho através da nossa vida. É isso que está faltando, por favor, a Deus. Preencha as minhas faltas, eu entrego tudo ao Senhor. Essa deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser não buscando o meu próprio interesse, mas deve ser sempre em prol do outro. Senhor, me ajude a ser mais cortês com a minha mãe, me ajude a tratar melhor o meu colega de trabalho, me ajude a não escutar as fofocas que são contadas a mim, me ajude a atribuir a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. É isso que Deus pede para mim e para você hoje. É que nós entreguemos a nossa vida a Ele de forma completa e assim Ele operará um verdadeiro amor em nós e assim a perfeita união se verá entre nós.